A paixão que o Nietzsche mais defende, né, na obra dele. A gente vai ver quando o Alexandre começar a falar do Assim Falou Zaratustra, né? É uma grande transformação de paixão do Nietzsche em relação a esta vida, ao sentido da Terra, ao modo como a gente lida com a dor, como a gente lida com o trágico, como a gente lida com o desespero, com o desamparo, com a precariedade. Nietzsche é esse que nos convida a não fugir do desamparo, nem do medo, né? Mais corajoso não é aquele que foge do medo, mas o que sente medo e assim mesmo vai. Né? O Zaratustra fala isso. Então, ele é, sobretudo, um filósofo que nos convida à paixão, e a uma paixão do que eu vou falar nesse momento é uma paixão medida, como já dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade. Por que uma paixão medida? Eu vou falar do Humano Demasiado Humano, que é um livro que antecede o Assim Falou Zaratustra, e é um momento em que o Nietzsche está, curiosamente, rompendo com uma grande paixão da vida dele, né? Paixão mesmo, assim, no sentido de admiração intelectual, de envolvimento, de projeto, de ideias, de cultura, que é o Richard Wagner, o compositor Richard Wagner. O Nietzsche teve um momento de juventude em que teve um grande elo pessoal, biográfico, né, com o Wagner, e ele está extremamente decepcionado nesse momento do Humano Demasiado Humano em relação ao que o Wagner tinha se transformado. Os dois tinham um projeto de revitalização da cultura contemporânea através da cultura grega. E o Wagner, em 76, quer dizer, o Nietzsche participa de todo o movimento wagneriano até o início do teatro de Bayreuth, em 76. E o Nietzsche tem uma profunda decepção com o Richard Wagner como artista, né? Ele tinha uma profunda admiração, uma profunda paixão. O Richard Wagner é constituinte do pensamento do Nietzsche, né? Sem o Wagner, o Nietzsche não seria o Nietzsche. Mas ele se decepcionou profundamente com o Wagner na inauguração do Teatro de Bayreuth, porque o Wagner estava concedendo aquele projeto que eles tinham de revitalização da cultura antiga, trazendo isso para a contemporaneidade. O Wagner estava, meio, na visão do Nietzsche, rompendo com isso e fazendo concessões já ao militarismo da cultura alemã, com Bismarck. Bismarck vai para a inauguração do teatro. Até Dom Pedro II esteve na inauguração do teatro, né, de Bayreuth. E todo o projeto que eles tinham antes era de uma revitalização de uma cultura popular, de uma cultura que não fosse entretenimento, que não fosse supérflua, como eles consideravam que era a cultura da ópera, né, que era uma cultura só para se divertir, para a burguesia se entreter, né? E ele considera que o Wagner não foi feliz no projeto e está como que traindo o projeto, se aliando a antissemitas, se aliando ao Bismarck, se aliando a projetos militaristas, inclusive, que não eram os projetos do Nietzsche para a Alemanha. Né? E o Nietzsche, como uma pessoa extremamente passional, ele já tinha uma predisposição a ficar doente, e ficou doente mesmo, de verdade. Né? Pediu uma licença médica e foi para uma casa em Sorrento, de uma amiga. Eles alugaram uma casa e eles liam. Né? Ele, Paul Ré, um aluno, e essa amiga, né? Passaram 6 meses nessa casa, lendo moralistas franceses, lendo muita cultura francesa e tal. E desses 6 meses de licença médica, ele compõe o Humano Demasiado Humano, depois desses 6 meses. Com as leituras que fizeram juntos. Eles tinham um cotidiano nessa casa, de cada um tinha sua leitura particular pela manhã, almoçavam juntos, à tarde caminhavam, à noite liam, que no século XIX tinha essa coisa de ler à noite, né? E o que é que marca o Humano Demasiado Humano? Marca essa paixão medida, porque, na verdade, é o livro mais racional do Nietzsche. Né? E ele faz uma crítica feroz aos artistas românticos. Ele não cita o nome de Wagner em nenhum momento,
Mas ele usa Wagner como uma projeção para diagnosticar uma decadência dos artistas e de como os artistas lidam com a paixão. Não só artistas, como religiosos, enfim. E de como a paixão ela pode ser desviada, né, para uma não afirmação da vida. Vejam que eu estou falando antes do Zaratustra. Quando o Alexandre chegar, ele vai falar da afirmação da vida. Né? Mas ele está diagnosticando o humano demasiado humano, né? É assim, as coisas, ele está saindo de uma transcendência, de um idealismo romântico e diagnosticando a decadência. Ele ainda não usa esse termo, mas o modo como as pessoas interiorizam nocivamente as paixões, né? E por isso ele vai defender uma paixão medida, sim, uma paixão. A razão vai estar acima de tudo nesse livro, né? Muito mais do que qualquer outro livro do Nietzsche. A razão impera num humano demasiado humano, um senso crítico, feroz. É como se ele colocasse gelo na ferida. Os artistas estão lá com seus sofrimentos, transformando em arte, e Nietzsche, vamos colocar gelo no Wagner, que era para um Nietzsche extremamente romântico, né? E o que seria esse romantismo? Né? Ele fala dos sofrimentos do gênio. Né? Eu acho que cada um de nós aqui já passou por algum momento que a gente se sente meio... Ou conhece alguém, ou conhece alguns artistas, né? E são pessoas que parecem sofrer mais do que o normal, entre aspas. E o Nietzsche fala que isso é uma estratégia de poder do artista. O artista gosta de fazer com que os outros pensem que ele sofre mais que os outros. É como se fosse a aura, né? Um glamour para o artista demonstrar sua dor, né? De forma extremamente eloquente, de forma extremamente visceral. Né? O artista teria esse descompasso que poderia torná-lo alguém não afirmador da vida. E aí vocês pensem no século XIX, os artistas românticos, o culto, até a própria doença, a tuberculose, né? Como aqueles artistas viveram isso assim como uma negação deste mundo. E esse mundo não nos contempla e nós criticamos esse mundo, mas criticamos de forma doentia. E o Nietzsche doente também, ele diz, eu tenho o direito de falar da doença porque eu estou doente. Né? No Esse Homem ele fala, eu posso falar da perspectiva da saúde e da doença porque eu conheço as duas. E eu transito nas duas. Né? E esses artistas, na verdade, para Nietzsche, não nos convidam, não seduzem em favor da vida. Seduzem em favor de uma espécie de crueldade interiorizada, né? De paixão interiorizada, que, em vez de ser afirmativa, é uma paixão destrutiva. Ele diz que com o Wagner ele chegava a passar mal. Ele começou a perceber que ele escutava a música de Wagner e passava mal, fisiologicamente. Então, essa figura do gênio, né, que antes foi bem vista pelo Nietzsche, pelo Wagner, no tempo de juventude, começa a ser desmistificada. Ele vai fazer uma análise do gênio artístico como alguém humano, demasiado humano. Por exemplo, a questão da inspiração. Essa inspiração, o gênio ele diz, o gênio quer nos fazer acreditar que ele teve uma inspiração súbita, que ele improvisou, e na verdade, que ele teve uma iluminação, né? E, na verdade, ele foi um capital que se acumulou de muitas impressões e, num dado momento, esse capital vai extravasar. Mas houve construção, houve estudo, houve cálculo. Ele vai mostrar, vai procurar até citar rascunhos do Beethoven, que o Beethoven
rascunhava, ele vai citar coisas que ele não era esse ser tão mágico e milagroso assim. Né? E então é essa desmistificação dos artistas românticos que o Nietzsche vai fazer no Humano Demasiado Humano. Uma outra desmistificação muito forte é a da religião. Os religiosos como pessoas que também usam a compaixão e a paixão como estratégia de poder. De que modo? Por exemplo, uma seta, né, que se refugia no seu jejum, na sua solidão. Né? O que é que o Nietzsche vai dizer disso? Isso é uma estratégia de poder. Isso, a mais aparente humildade do religioso desse tipo de religioso, é uma estratégia de se fazer passar por alguém sobrenatural e poderoso em relação aos seres humanos demasiado humanos comuns. E ele vai dizer, não, o religioso também é humano demasiado humano. O que ele também quer é o poder de impressionar, né, de atrair os outros. Com Jesus, com práticas de autonegação do corpo, né? Com várias dessas práticas, né, que a gente conhece até digamos assim, esses espiritualistas hindus e tal. Ele não fala só do cristianismo, ele fala de outras culturas, né? Que essas práticas, na verdade, são práticas de poder e não de humildade. Assim como as práticas dos artistas são práticas de poder e não práticas de simples paixão e sofrimento. Nada contra o poder, ele só vai desmistificar a ideia de poder. Vocês estão achando aqui que vocês são humildes, né, os religiosos? Não, vocês não são humildes, vocês têm uma estratégia de poder para seduzir a humanidade. E essa estratégia é se passar por alguém sobrenatural com essas autoflagelações, com esses Jesus, esses recuos da paixão. Então, tanto artistas quanto religiosos são desmistificados, né? E pessoas da moralidade, que se acham muito morais, também são desmistificados no Humano Demasiado Humano. Só que tem um aforismo que ele vai falar que para que o artista criativo exista, ele precisa da dor. Aí ele já fala em outro sentido. Né? É preciso, o gênio, de fato, é alguém que tem, por alguma incapacidade, às vezes até física, né? Ele consegue descobrir um caminho inédito que nós, nas nossas condições comuns de conforto, não conseguimos. Eu lembro muito bem de uma pichação que eu via lá em Santa Teresa, que era assim: acabaremos todos por morrer de conforto. Que nós vivemos, às vezes, uma vida muito cômoda e confortável, né? Não nos arriscamos muito. E o gênio, para o Nietzsche, ele é essa figura, aí o gênio, não o gênio metafísico, o gênio que ele vai acreditar, o original, o criativo. E esse pode ser cada um de nós, na nossa vida. Né? Cada um de nós podemos transformar a nossa vida em algo artístico, ainda que não seja uma obra de arte. Vivê-la como uma obra de arte. Né? Isso é a afirmação da vida para Nietzsche, essa transformação de nós mesmos em obra de arte. Né? Sem que a gente seja necessariamente artista. E aí ele diz, esse gênio, por uma privação, e essa privação, como eu disse, pode ser física, financeira, doentia, condições adversas na política, enfim, as condições mais adversas podem fazer com que a gente descubra um caminho inédito que no momento de conforto a gente jamais descobriria. Né? A sua finitude, a sua precariedade, o seu medo, né? Todos nós passamos por muitas dificuldades na vida. Como transformá-las em algo que faça algum sentido, que não nos mate. Né? Tem uma frase
conhecida do Nietzsche, que tem até algo bem popular que fala disso, que é assim: na escola bélica da vida, o que não me faz morrer me torna mais forte. Né? O bem popular, o que não mata engorda. Né? Então, na escola bélica da vida, o que não me faz morrer me torna mais forte. Isso tudo vai estar no Zaratustra. Né? Vai aparecer nos discursos do Zaratustra. Mas o que ele vai desafiar é o nosso conforto. Que tipo de vida confortável a gente tem, que a gente não se transforma em algo mais afirmativo, mais potente, mesmo que a vida nos traia muito. Né? Ele diz, nunca amo tanto a vida como quando a odeio. É no momento mais difícil que eu sou desafiado a amar mais, a ser mais apaixonado pela vida. E esse é o recado da filosofia do Nietzsche, assim, desde a juventude, na afirmação dionisíaca, quando ele ainda tinha elos com a metafísica, até o Zaratustra, e o final é o convite à transformação da dor em beleza. Né? Tem um outro aforismo do Humano Demasiado Humano, que é assim: contra a arte das obras de arte, que é justamente ele tentando dizer que não são apenas os artistas que podem fazer essa transformação. Nós, réis mortais, humanos demasiado humanos, podemos. E essa transformação acontece, às vezes, em coisas as mais triviais. Né? No caso do Nietzsche, ele transformou, por exemplo, os problemas de saúde dele ele descreveu os problemas de saúde que vieram na sequência, transformou em livro. Como depois dessa licença de saúde, pouco depois ele foi aposentado por invalidez, né? Então ele ficou nômade na Europa, fugiu da Alemanha, não queria viver na Alemanha de jeito nenhum, ficou vivendo entre a França e a Itália, e é justamente quando a Alemanha está se constituindo, em 1871, por aí, 76 foi o festival, está se constituindo a grande nação alemã, já com cunho um tanto quanto militar. Né? E o Nietzsche foge e diz: onde chegam os militares, foge a cultura. Né? E ele se refugia na Itália, na França, porque ele começa a repudiar a Alemanha. Né? Por consequência, Wagner também, que ainda estava vivo. Né? Inclusive, ele mandou o Humano Demasiado Humano para Wagner, e o Wagner mandou um outro livreto de uma ópera que só veio, um drama que só veio muito tempo depois, que é o Parsifal. E, segundo Nietzsche, os dois livros se cruzaram como duas espadas, porque eles estavam realmente rompendo. Né? E ele, quando o Wagner morreu, o Wagner era bem mais velho que ele escreveu uma carta para um amigo e disse: é um alívio que ele tenha morrido, porque era difícil odiar um homem que eu amei tanto. Né? Porque ele realmente rompeu. O Nietzsche tem uma história biográfica de muitos rompimentos, né? Biográficos com muitas pessoas. E uma outra coisa, gente, em relação ao conforto, né, é que ele também está vivendo o nascimento das reflexões socialistas da época. E ele também critica. Né? O Nietzsche é um crítico feroz, não é demasiado humano, ele critica todo mundo. Né? E ele se critica também, ele critica tudo e todos, e ele tem várias autocríticas. Né? Mas ele está vendo o nascimento do socialismo e das reflexões socialistas. E ele não cita nomes também assim com muita clareza, não lembro dele ter citado o nome de Marx mesmo, mas ele conhecia as reflexões, né, dos socialistas, e ele diz: o Estado que os socialistas, isso na visão dele, né, o Estado que os socialistas também pretendem é um Estado de bem-estar para todos, que não vai ser produtivo para a arte. Porque né, o ideal, essa é uma visão do Nietzsche, assim, bem específica, está aqui no Humano Demasiado Humano,
como o Estado daria felicidade, a pretensão era que todos nós fôssemos felizes, nós não seríamos pessoas diferenciadas, nós viveríamos o conforto. Né? Então, ele é um crítico do militarismo, é um crítico do socialismo, né? Politicamente ele é uma pessoa sem lugar. Né? Naquele século XIX não há lugar para um Nietzsche político. Né? Ele previu que nós passaríamos por 2 séculos de niilismo, nós estamos vivendo isso. Assim, a meu ver, o diagnóstico do Nietzsche é que 2 séculos, século XX e XXI, ou seja, 2 séculos em que as grandes causas estão perdidas. Né? O século XIX ele se configurando ali como a morte de Deus, aí ele vai dizer, Deus vai sobreviver em sombras, as sombras serão, uma das sombras que vai marcar a morte de Deus, né, como a grande referência da cultura, é o Estado, seja o Estado socialista, seja o Estado militar, o Estado como uma sombra de Deus. Já não temos Deus, então vamos ter um Estado. Né? No Assim Falou Zaratustra, ele chama de o novo ídolo, o Estado onde o lento suicídio de todos se chama vida. Que todos nós viveríamos para essa pátria, né? E isso seria um lento suicídio de todos, porque a nossa singularidade não seria afirmada nem no Estado, nem na vida militar, né? E o grande convite é a singularidade, né? Que cada um de nós pode ter, né? Que cada um de nós pode afirmar. Tem um pensamento, existe aquele carpe diem, né? Muito conhecido do arcadismo. O Nietzsche tem uma outra expressão chamada amor fati, amor à fatalidade, transformar a fatalidade em beleza. Transformar o que não podemos mudar em algo que tenha sentido, né? Que faça sentido, que também nos transforma. Nós não podemos transformar, mas aquilo pode nos transformar. Nós não podemos transformar certas coisas, mas essas coisas irremediáveis podem nos transformar e nós podemos criar a partir delas saídas inéditas, seja na nossa própria vida, seja como obra de arte, mas principalmente seja na nossa própria vida, saídas inéditas para o inevitável, para o que não tem solução. Às vezes a gente está no impasse, às vezes a gente está para morrer. Né? E como transformar a morte também em obra de arte? Então, são questões essas das quais Nietzsche não foge. Ele é um filósofo trágico. A tragédia inclui você aceitar a dor, aceitar a finitude, aceitar o terrível. Né? Não como uma resignação, mas como uma forma de transformação. Mas é isso, gente. O grande convite do Nietzsche convida todos nós, cada um de nós, a ter uma vida diferente, né? Mesmo com as nossas maiores precariedades, a ter uma vida singular. Né? Na Gaia Ciência ele tem um aforismo que ele faz, o emblema da suprema liberdade é não envergonhar-se de si mesmo. Então é esse convite que o Nietzsche nos faz sempre. E aí vamos ouvir o Alexandre.